Bora pessoal, simulado no EducaPE de volta, dessa vez a gente vai estar com questões de Sociologia. Meu nome é Hugo Regis e a gente começa agora a resolução de questões no simulado do EducaPE. Primeira questão que a gente vai ter aí, a gente tem uma imagem aí, ó. Essa sou eu com 10 anos de idade em 1980. Ela está usando o véu, não é isso? Do lado vai ter, e essa é minha classe, como estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, ela diz os nomes, acho que é Golnaz, Machide, Marim e Mina, né? São os nomes ali. Aí embaixo tem, em 1979 aconteceu uma revolução, que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Na próxima vai ter, então veio 1980. O primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Aí tem ali possivelmente uma professora, né, dando, aliás, uma mãe, toma minha filha, ela tem que entrar na escola usando o véu. Primeira coisa que a gente tem que observar aí é que existe uma temporalidade, né? Ela começa contando a história, e essa sou eu com 10 anos de idade em 1980, então ela começa contando a história dela em 1980. Ela termina contando a história em 1980 e no meio ali, que antes desse 1980, né, existe uma retrocede a história em 1979, que acontece o que é chamada de Revolução Islâmica e todas as mulheres são obrigadas a utilizar o véu para ir à escola. Então a gente tem aí uma questão sobre religião, a influência da religião nas relações sociais, certo? E não só nas relações sociais, mas na cultura de um povo. Aí a pergunta é a seguinte: a memória recuperada pela autora apresenta a relação entre. É uma questão basicamente muito fácil. A gente vai ver ali a questão da religião influenciando nas relações sociais e na tomada de decisões políticas de uma região, tá certo? Essas transformações políticas, elas geram, obviamente, uma modificação na forma das pessoas se relacionarem socialmente, na vida social. Promove uma mudança social. E essa mudança social é uma mudança, obviamente, quando interfere na cultura, é uma mudança de hábitos, uma mudança de costumes. Então a gente vai ter letra A, conflito trabalhista e engajamento sindical, não tem nada a ver com relação de trabalho, tá certo? Organização familiar e proteção à infância, embora tenha ali a questão familiar, né, das mães obrigarem as suas filhas a usar o véu para irem à escola, mães e pais, né, das mulheres terem que usar o véu, então isso tem uma ligação com a família, mas a memória dela não está voltada para a organização familiar nem a proteção à infância, então usar ou não usar o véu não protege a infância, muito pelo contrário, não usar o véu deixa essa criança completamente desprotegida. Letra C, centralização econômica e pregação religiosa. Não existe centralização econômica, tá certo? Existe uma influência da religião na cultura, na política, nas relações sociais, mas a pregação religiosa é a prática de, certo? E letra D, estrutura educacional e desigualdade de renda. Então a gente tem ali estrutura educacional, a influência da religião na política, na vida de um povo e obviamente na estrutura educacional. A gente já tinha falado que a escola é uma instituição e as instituições elas se submetem ali às normas e regras da sociedade, à consciência coletiva. Então a consciência coletiva ela está sobre, inclusive, a estrutura educacional. E desigualdade de renda, a gente nem fala sobre isso, né? Quando a gente lê a história, a gente não fala sobre isso. E por último, letra E, que obviamente é a nossa resposta, transformação política. Existe uma transformação política influenciada pela religião e a modificação de costumes, a modificação de hábitos. A letra E é a resposta para essa primeira questão. Facinho? Vamos para a segunda agora? Como eu venho conversando com vocês sobre as provas do Enem, por exemplo, as questões de sociologia costumam ser questões que têm muito texto, muita leitura. Vocês vão precisar ter uma paciênciazinha para ler os textos. Algo não gosto de ler, é muito cansativo. São só 2 dias, minha gente. A prova de sociologia é um dia só. Não é um ano inteiro. Vocês vão passar 365 dias lendo, embora fosse muito legal passar 365 dias lendo, mas não é o caso. Então é um tempinho ali que você vai estar fazendo a prova. Tenha foco, tenha paciência, leia o texto, leia com calma, vai marcando as palavras que são importantes no texto para vocês entenderem qual é o contexto e focarem na pergunta que se refere ao texto. Mas vamos lá.
Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor. Mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos e tudo o que somos. Então, veja só. A perspectiva da modernidade, não é, que propõe ali uma coisa incrível, que é a aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas ao redor, ela apresenta, é muito boa, muito bacana, mas ela apresenta aí uma dicotomia, né? Ao mesmo tempo que é tudo que a gente falou aqui, que é legal, é bacana, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos e tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais de classe e nacionalidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana, porém é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade, tá certo? Então, olha só, é uma unidade paradoxal, então a gente vai ter aí uma dicotomia bem nítida no texto, né? E uma unidade de desunidade, ou seja, une, mas une passando por cima de culturas, passando por cima da própria natureza, né? Você vai ter a modernidade aí passando como um trator por cima do meio ambiente. Então, existe uma relação dicotômica. E olha o nome do artigo, né? Ou do livro. Tudo que é sólido desmancha no ar. A aventura da modernidade. É um livro, na verdade. Tudo que é sólido desmancha no ar. A aventura da modernidade, do Berman. Vamos ver qual é a questão. O texto apresenta uma interpretação da modernidade que a caracteriza como a gente letra A, dinâmica social contraditória, certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre contraditória depois que a gente lê as outras. Interação coletiva harmônica, não existe harmonia porque existe uma dicotomia. Se existe uma dicotomia, essa dicotomia ela é contraditória, ela não é harmônica. Um fenômeno econômico estável, não existe nada de estável na modernidade, né? Principalmente para o meio ambiente. Sistema internacional decadente, não necessariamente, porque, na verdade, não necessariamente não, porque um sistema internacional que se propõe a unir, que se propõe a globalizar, ele quer incluir, não excluir. Então, não existe decadência nesse processo, né? E um processo histórico homogeneizador. Muita gente ficou em dúvida nessa letra E, porque fala de homogeneizar. Só que lembra no texto, deixa eu dar uma voltadinha. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade desunidade. Então, olha só, o texto deixa muito claro aí, não é? Fica muito nítido que é uma unidade paradoxal, ou seja, existe uma dicotomia e uma unidade de desunidade. Se é uma unidade de desunidade, ela não é homogênea, ela é sim heterogênea. Você não consegue fazer você ter um fenômeno de globalização, digamos assim, homogêneo, porque as culturas elas são diferentes. Então, não é um processo histórico homogeneizador. Muito pelo contrário, a história, por mais que ela se repita, ela se repete de outra maneira, ela se repete num outro contexto histórico, ela se repete num outro espaço geográfico. Então, não é um processo histórico homogeneizador e a gente volta para a questão A, letra A, que é a dinâmica social contraditória. É uma dinâmica social, sim, porque quando a gente tem ali, encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas ao redor. Todos esses sentimentos, todas essas energias, elas são voltadas para a dinâmica social. Para você ter poder, você precisa de dinâmica social. Não existe poder sem dinâmica social, não é? Porque o poder é exercido nas relações sociais, por exemplo. Então a gente tem uma dinâmica social e uma dinâmica social contraditória, porque ao mesmo tempo que ela une, ela também desune. Ao mesmo tempo que ela transforma, ela também destrói. Então existe uma contradição, existe uma dicotomia. A resposta para essa segunda questão é a letra A. Vamos passar para a terceira. Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial na democracia real, e até diz o que é a democracia real, né? A democracia real é o oposto da democracia ideal, que não existe em lugar algum. O método da seleção dos líderes, ou seja, a eleição. Então, peraí, vamos voltar.
Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da democracia real o método da seleção dos líderes, ou seja, a eleição. Exemplar nesse sentido é a afirmação de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos por ocasião de uma eleição de 1902. A cabine eleitoral é o templo das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote ao qual é confiada a guarda da Arca da Aliança e cada um oficia do seu próprio altar. Então, olha só, se cada um de nós é sacerdote do voto, o que ele está querendo dizer é que a responsabilidade da escolha do governante ou da governante, ela é do povo. E quando o povo vai lá e faz o seu ofício do voto, ele legitima a escolha desse ou dessa governante. Existe uma legitimação da escolha. Isso dá poder ao povo, dá autonomia ao povo para a escolha. Então, o autor ele vai dizer que a democracia ela só é possível quando o poder é dado ao povo e a autonomia é dada ao povo de escolher os seus próprios representantes. Uma autonomia legítima. Não existe voto na democracia, não existe voto por coerção, não existe voto comprado, não se compra nem se vende voto. A democracia legítima, ela se exerce pelo voto, quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, por conhecer o programa de governo, por conhecer as propostas do candidato ou da candidata, por se identificar ideologicamente com esse candidato e com essa candidata, ele vai lá e escolhe o seu representante ou a sua representante. Então a gente tem a terceira questão. As metáforas utilizadas no texto, referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no, letra A, justificação teísta do direito. São aquelas questões que estão ali só para confundir a gente, né? Porque você fica, o que é justificação teísta do direito? Não é nada com nada. Ela está ali só para confundir você, só para fazer você ficar em dúvida, para você dizer assim, eu não sei o que é a letra A e essa pode ser a resposta. Pula, quando tiver uma coisa assim muito exagerada, muito, sabe, tá muito florida, sabe? Pula, vai para outra. Letra B, rigidez da hierarquia de classe, não, porque se o voto, ele independe do voto de quem está na periferia, de quem está no centrão, de quem está... O voto independe, o voto é uma decisão única, individual. Inclusive, no nosso país, o voto ele é secreto, então você vota em quem você quiser, em quem você se identifica, em quem você acredita nas propostas, em quem você acredita no trabalho. Então, não é uma rigidez, né? pelo contrário, né? A hora de votar é a hora onde todos nós somos iguais. Não existe cor, nem classe social, não existe nada. Todas as pessoas são iguais e todas elas têm direito a um voto e a eleger o seu representante ou a sua representante. Letra C. ênfase formalista na administração, a gente não está falando sobre administração, a gente está falando sobre democracia. Protagonismo do executivo no poder, também a gente não está falando sobre poder executivo, a gente está falando sobre democracia, né? A gente está falando sobre poder que é dado ao povo. E a letra E, que obviamente será a nossa resposta, a centralidade do indivíduo na sociedade. Ou seja, cada pessoa é importante no processo democrático quando vai lá e deposita o seu voto. Por exemplo, eu tenho encontrado muita gente que tem dito assim, eu voto em qualquer pessoa porque para mim tanto faz. Não é tanto faz. Se você não leu a proposta de governo de um governante ou de um candidato, você não pode chegar lá e votar nele sem saber quem ele é. Sem saber o que é que ele propõe para o país, o que é que ele traz de novo, o que é que ele tem de inovador, como é que ele vai lidar com a crise, como é que ele vai lidar com o desemprego, como é que ele vai lidar com a pobreza extrema, como é que ele vai lidar, por exemplo, com o Brasil voltando ao mapa da fome. Então, isso são questões que são relevantes e que mexem com toda a nossa rotina. Ah, mas eu tenho um trabalho, meu trabalho é estável, isso não mexe com a minha rotina, não mexe. Porque mexe com a violência, mexe com a pobreza, pessoas cada vez mais sem ter o que comer no prato, e isso mexe com todos nós, porque é uma questão de humanidade, é uma questão de sororidade. Então, centralidade do indivíduo na sociedade significa que todos nós somos importantes, independente de onde moramos, onde vivemos, que língua falamos. No nosso país, todos nós somos importantes para o processo democrático, então vai lá, vota e vota bem, presta atenção no que está fazendo. Né? A história não apagou aí as coisas que passaram, não. Tem muita coisa que a gente viveu nesses últimos 4 anos que a gente precisa lembrar na hora de votar. Mas vamos lá, próxima questão. A sociedade do espetáculo
corresponde, olha só esse termo, sociedade do espetáculo, corresponde a uma fase específica da sociedade capitalista, quando há uma interdependência entre o processo de acúmulo de capital e o processo de acúmulo de imagens. A gente já vinha conversando sobre isso em outras ocasiões, quando a gente falava da indústria cultural, que a gente vai ler a indústria cultural ali no texto também, tá certo? A questão é que existe um outro termo que é a sociedade do espetáculo, ou seja, a sociedade que vocês já ouviram falar no termo cortina de fumaça, não é? Então, a sociedade do espetáculo, que tenta abafar casos que são polêmicos ou que tenta dar polêmica àquilo que não tem importância, tá certo? O papel desempenhado pelo marketing, sua onipresença, ou seja, está presente em todos os lugares, ilustra perfeitamente bem o que o Guy Debord quis dizer das relações interpessoais à política, passando pelas manifestações religiosas, tudo está mercantilizado. Eu adoro essa frase. Tudo está mercantilizado e envolvido por imagens. Assim como o conceito de indústria cultural, tá vendo? O conceito de sociedade do espetáculo faz parte de uma postura crítica com relação à sociedade capitalista, porque diz que tudo está mercantilizado. São conceitos que procuram apontar aquilo que se constitui em entraves para a emancipação humana. Tudo está mercantilizado. Vamos lá. Segundo o texto, a transformação da cultura em mercadoria é uma característica fundamental desse fenômeno social. Não só é uma característica fundamental desse fenômeno social, como é uma característica fundamental do modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista, ele transforma a cultura em mercadoria. O modo de produção capitalista transforma tudo em mercadoria. Tudo é produto, é para ser vendido. Não existe nada de graça. O suco não é grátis na hora do almoço. O preço do suco está inserido no valor do almoço, então não existe suco grátis. Não existe sobremesa grátis, tá certo? Sobremesa grátis seria se você não almoçasse e ganhasse a sobremesa sem almoçar. Mas se a gratuidade está condicionada ao pagamento de alguma coisa, significa que o que você ganhou não é gratuito, não é de graça. Então a transformação da cultura em mercadoria, voltando àquela nossa frase, né? Tudo está mercantilizado. No modo de produção capitalista, tudo está mercantilizado. Então, a transformação da cultura em mercadoria é uma característica fundamental desse fenômeno social, do que a gente tinha falado, o fenômeno social que está em tese aí a sociedade do espetáculo, a indústria cultural, e a gente entende que o modo de produção capitalista que é responsável pela sociedade do espetáculo, pela questão de transformar a cultura em mercado, certo? É característica desse fenômeno, então a gente tem a letra A como resposta. Aí vai ter a padronização da estética pela sociedade do espetáculo, restringe-se ao campo da publicidade? Não, até porque é a sociedade do espetáculo e não a publicidade do espetáculo. A hegemonia do espetáculo desempenha papel fundamental na formação da autonomia do sujeito. Fico pensando assim, as pessoas que escrevem essas questões, né? A pessoa coloca a resposta certa e quando vai colocando as erradas sai dizendo qualquer coisa. A hegemonia do espetáculo, a hegemonia ela está nos espaços de poder, não é? Não está no espetáculo, tá certo? Então é uma questão bem confusa essa letra C. Letra D, o universo estético de produção, engraçado, está sempre voltado para a estética, né? A crise é a estética. O universo estético de produção das imagens não é determinado pela base material da sociedade. Certo, o universo estético de produção de imagens, ele é determinante para essa base material da sociedade. Ele tanto é determinante que ele se transforma em produto, ele é mercantilizado para vender um produto, vender uma imagem às pessoas do que deveria ser, mas não é. Então tenta convencer as pessoas, certo, de que o modo de produção capitalista ele é o ideal, de que essas classes sociais mais elevadas elas precisam ser mantidas e que o sonho das pessoas que estão na periferia é ascender, e ascender seria tornar-se rico. E a gente já conversou sobre riqueza e sobre triunfo, que são coisas completamente diferentes. Triunfar na vida não significa ficar rico e ganhar muito dinheiro. Letra E, o conceito da sociedade do espetáculo realiza uma reflexão contestadora sobre a indústria cultural. Uma reflexão contestadora de matar, né? Então, letra A é a nossa resposta. Vamos para a questão 5. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social.
A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Para a gente responder essa questão, a gente tem que lembrar da teoria da transição demográfica. O que é a teoria da transição demográfica? Explica uma mudança específica na dinâmica demográfica, que é a queda acentuada nas taxas de fecundidade, natalidade e mortalidade. Essa teoria foi proposta considerando-se as relações entre o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico, tá certo? Então vamos lá. Em meados do século XX, falando da Revolução Industrial, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de A. Estabilização da pirâmide etária, não. B. A nossa resposta, a conclusão da transição demográfica, já que a gente vai ter uma explosão demográfica explicada aí nesses últimos 200 anos, né? A população mundial nunca cresceu tanto na história da humanidade como nesses últimos 200 anos. Letra C, contenção da entrada de imigrantes também não, elevação do crescimento vegetativo também não. E letra E, formação de espaços superpovoados, a gente tem letra B, resposta, conclusão da transição demográfica. Eu estou indo mais rápido para dar tempo da gente ver mais questões. Próxima questão. Quando a taxa, faltou até o A agora, quando a taxa de remuneração do capital excede, essa é muito bacana, né? A gente está falando sobre herança, né? Vamos lá. Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, ou seja, quando aquela pessoa que acumula o capital, ela ganha mais do que a própria economia, ou seja, o crescimento dos seus bens é maior do que o crescimento da economia, certo? Pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Então é óbvio que a riqueza herdada aumenta mais do que a renda da própria população. Então basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza... Gente, preste atenção nisso. Isso é meritocracia. Sobre essas questões, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho e que a concentração do capital atinja níveis muito altos. Ou seja, que a riqueza herdada por uma pessoa, certo? Ela supera o que uma outra pessoa, o que um trabalhador, por exemplo, vai ganhar a sua vida inteira dedicada ao trabalho. Uma pessoa vai trabalhar a vida inteira e não vai ter o que uma pessoa herdou. Tá certo? Então isso é puramente meritocracia. Então quando a gente fala considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, a lógica econômica descrita no texto enfraquece a ideologia do mérito. A gente está falando sobre meritocracia, tá certo? Então a gente lembrando que é a lógica econômica do pensamento liberal, da democracia liberal, e o texto enfraquece a ideologia do método letra A. Vamos ver mais uma questão que é a última. Revolução Industrial é um termo geral, largamente usado para descrever um conjunto de mudanças tecnológicas e organizacionais que foram consideravelmente além daquele que é o aspecto mais bem conhecido destas, a invenção das máquinas motorizadas, tá certo? Quando a gente fala em invenção das máquinas motorizadas, eu vou relembrar esse gráfico que a gente vai da indústria 1.0 à indústria 4.0, a Revolução Industrial no seu início e a Revolução Industrial hoje, né? A gente tem lá no início a mecanização, o TA, a força a vapor. Na indústria 2.0 a gente vai ter a eletricidade. Até então, a luz era fornecida a gás. A grande evolução da Revolução Industrial, que redundância, era justamente a luz a gás para evoluir para a eletricidade, tá certo? Então, a gente vai ter aí na pergunta, além da invenção de máquinas motorizadas, outras inovações técnicas ou organizacionais características da primeira fase da Revolução Industrial, de 1760 a 1840, na Revolução Industrial, foram, letra E, a iluminação a gás e a adoção do carvão mineral como importante forma de energia. Essa é a resposta. Sucesso para vocês, a gente se encontra na próxima aula.